Você acha que você ora pouco ou que as suas orações não são ouvidas? Você acha que não ora tão bem quanto outras pessoas? Você compara a sua oração com outras pessoas? Na verdade, será que existe um jeito certo de orar? É sobre oração. Como eu devo orar, que nós vamos falar no vídeo de hoje. Oi, bonita! Tudo bom com você? Seja bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo anterior, a gente falou sobre a história de Elias, sobre pessoas que são escolhidas, porque o escolhido não tem escolha. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele passando aqui nos cards, porque aqui no canal, os vídeos são um interligados ao outro. Então, é muito importante que você assista para você entender todo o contexto e toda a narrativa que a gente está construindo aqui juntas no nosso devocional desse mês de janeiro. Tá bom? Então, Elias, ele fez uma oração para Deus. Ele pediu para Deus a morte. Olha que oração ousada. Você já fez essa oração? Já pediu para Deus que você não queria mais existir, que você queria morrer de verdade? Eu já fiz isso. Depois que eu perdi meus pais, eu senti, não queria mais viver. Queria sumir daqui. Então, tem alguns momentos que a gente faz essa oração. E Elias também fez essa oração. Só que nem toda oração Deus responde. Você já viveu isso na sua vida, na sua caminhada cristã? Nem toda oração Deus responde. Deus, que bom que não ouviu a oração de Elias. Então, ao invés de Deus atender a oração dele e dar para ele a morte, como ele estava pedindo, Deus fez ao contrário. Deus viu, não, filho, não é disso que você está precisando, não. Suas palavras estão dizendo uma coisa, mas o seu coração está dizendo outra. Então, eu vou te dar água, deu pão. O anjo foi lá, levou e falou, ó, Elias, levanta e come, porque longa é a sua caminhada. Então, essa oração de Elias, ela não foi aceita por Deus. Ela foi rejeitada por Deus. Por quê? Porque não estava coincidindo com a vontade de Deus. A nossa oração, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus, para que Deus assim entenda, porque a vontade dele é soberana sobre a nossa. Então, não é porque você está orando, que Deus vai atender aquilo que você está pedindo. Keisa, afinal, existe uma maneira certa de orar? Não, não existe uma maneira certa de orar. Porém, a Bíblia nos ensina tudo. E existem alguns detalhes, alguns ensinamentos que Jesus deixou para a gente sobre como orar. 3 ensinamentos. O primeiro ensinamento, Jesus fala assim, ó, não orem como os hipócritas, porque eles oram em pé nas sinagogas e para que todo mundo veja como eles estão orando. Então, a primeira coisa, não ora para que as pessoas vejam o quão bom você ora. Não ore para que as pessoas vejam que você ora. Não ore para que as pessoas vejam como é linda a sua oração. Não se deve orar assim. Segunda coisa que o Senhor nos instruiu quanto à oração. Quando vocês orarem, então, ele está dizendo assim, não é uma opção não orar. Não orar não é uma opção. Se você quiser orar, não é. Quando vocês orarem, porque tem que orar. É obrigatório. Entendeu? Porque a oração é a gente conversar com Deus, a gente falar com Deus. Então, quando vocês orarem, não ora como eles que ficam se mostrando para outras pessoas, mas entra no seu quarto, fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. A terceira coisa, a terceira instrução que Jesus deixou pra gente, não use de vãs repetições, não repitam as mesmas palavras, porque isso fazem tais pessoas que acham que por repetir muito aquelas palavras, eles serão ouvidos, mas não é assim que funciona. Não seja repetitivo na sua oração, não faça sempre a mesma oração, falando as mesmas coisas. Não é assim que se ora. E aqui eu quero me aprofundar mais um pouquinho no item 2, na parte 2, né, no ensinamento 2 que Jesus fez pra gente, que é entrar no quarto, fechar a porta e o nosso Pai, que nos vê em secreto, ele vai nos recompensar. Porque ele vai nos recompensar por aquilo que ele vê, porque é o que o Pai vê e não o que o Pai escuta. E às vezes a gente acha que quando a gente está no nosso quarto, a gente tem que, amantíssimo Deus, eterno Pai, na sua presença agora eu é. Gente, não tem essa. Quando você está ali no seu quarto, Deus está vendo quem você é. Não tem máscara. Talvez você tenha, ore assim na igreja, por reverência, ou sei lá onde, mas fica meio também assim, estranho, porque em casa você ora de um jeito, na frente das pessoas você ora de outro, aí entra lá no primeiro princípio, né, que para mostrar a maneira como que você ora, então fica incoerente.
quem você é na rua, na frente das pessoas, e quem você é no secreto. Por isso que a Bíblia fala que aquele que te vê em secreto vai te recompensar. Porque o que vale para Deus é quem você é no secreto. É como esse canal aqui. Quem é você no secreto? Aquilo que você faz no secreto revela quem você é. Essa é a verdade. Então não adianta você ficar orando de forma toda eloquente, falando palavras difíceis, igual eu falei agora, que embaralhou minha língua. Não adianta, porque Deus não está interessado nisso. Deus quer ver aquilo que está saindo do seu coração. Não adianta você expressar com os seus lábios coisas que você não está sentindo, porque é o que o seu Pai vê no secreto, não é aquilo que você fala, não é a sua oração bonita que vai impactar a Deus. Então o Senhor nos instruiu quanto a essas coisas. Ele nos ensina ali uma maneira ali, nos dá um guia, nos dá um norte de como orar. E é como as pessoas conhecem, né, como a oração do Pai Nosso. E aí ele fala, Pai Nosso que estás no céu, né? E a gente já conhece toda essa oração. Então, esse é chegar a Deus como nosso Pai, esse é chegar a Ele como alguém que nos ama, como alguém que cuida de nós e vai sempre cuidar de nós, é o nosso Pai. Quando você vai conversar com seu Pai, como é que você conversa? Pai, posso conversar com o Senhor? Estou aqui na sua presença, preciso da sua atenção, porque o Senhor... Não. A gente fala, Pai, ó, preciso falar um negócio com você e tal. Claro que quando a gente for falar com Deus, a gente tem toda uma reverência, mas é uma comparação de que a gente precisa nos achegar a Ele com esse amor, sem máscara, sabe? Sem nada ali que vá fazer com que a gente fique ensaiando uma peça ou como se a gente estivesse ali fazendo um teatro. É aquilo que Deus vê no secreto. Aquilo que Deus enxerga de você no seu secreto. É a partir do seu secreto que Ele vai te recompensar. E a oração é a gente conversar com Deus, é a gente falar com Deus. Não é a gente querer fazer de Deus o nosso shopping center. Pedindo para Ele aquilo que a gente quer, uma listazinha ali de tudo que a gente quer. Não é isso. A oração é uma conversa. E é a oração e leitura da Bíblia, que a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. As maneiras que a gente tem para poder ler a Bíblia. Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. E às vezes a gente negligencia isso. A gente é muito boa em orar, em falar com Deus, até porque a gente já vai com uma listinha pronta. Mas a gente não para ouvir aquilo que Deus tem para falar para a gente. E o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. A gente vai até Ele, a gente fala com Ele, mas a gente precisa estar atenta e ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. E o importante não é orar do jeito certo, o importante é você orar. Orar, 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 conversar, falar. O salmista vai dizer, bendito é o Senhor que ouve minha oração, não rejeita minha oração e me concede sua graça. Então o Senhor, Ele está atento às nossas orações. Não quer dizer que Ele vai responder a todas elas, que Ele vai nos conceder tudo aquilo que nós temos falado com Ele, porque foi como eu falei no começo. A vontade dele tem que estar alinhada, a nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade dele, para que ele assim conceda, sabe? Mas o importante é que a gente ore. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Porque quanto mais a gente está na presença de Deus, mais a gente quer ficar. Então, oração. Você vai orar um pouquinho hoje, vai dar aquele soninho, vai dar aquela luta, aquela batalha espiritual, mas daqui a pouco você já está orando que você nem percebe. E tem um lugar certo? É só dentro do meu quarto? Não, onde você estiver, você está lavando a louça, você está conectada com Deus, você está falando, você está trabalhando, você está conectada com Deus, você está falando. É a todo instante. A Bíblia fala que é orar sem cessar. Orar sem cessar é orar o tempo todo. Então é onde você estiver. Onde você estiver, leva o seu pensamento para o Senhor e fala com Ele. Se puder verbalizar, você verbaliza. Se não puder, você medita. E uma das maneiras também bem práticas para você que está começando agora, talvez não saiba como orar de fato, é orar a palavra de Deus. É orar a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você tem ali palavras para poder entoar para o Senhor. Palavras de louvor, palavras de adoração. Então, quanto mais repertório você tiver da Bíblia, quanto mais você tiver da Bíblia dentro de você, mais da palavra de Deus você vai ter para falar e para conversar com Ele. Olha que coisa mais rica, é orar em cima da própria palavra de Deus, é orar a própria palavra de Deus. E a oração, ela não deve ser o fim das coisas, mas na verdade a oração precisa ser o começo de todas as coisas. Esse foi o vídeo de hoje.
Essa foi a minha semente de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te edificou, você vai compartilhar ele com mais pessoas, com mais mulheres. E você vai colocar aqui nos comentários, você vai escrever assim, ó: a oração é o início de tudo. Você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, já aproveita. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias às 6 horas da manhã. E esses vídeos são sementes que vão entrar no seu coração e vão germinar e vão florescer. Eu vou te esperar amanhã no próximo vídeo. Tchau!